mês de novembro registrou 2 fatos de grande repercussão. A morte do cinegrafista Gelson Domingos, atingido por um tiro de fuzil durante cobertura de confronto entre policiais e traficantes em uma favela da zona oeste do Rio. E a prisão de Nê, considerado o líder do tráfico em outra favela da zona sul carioca. A prisão do traficante foi mostrada pelas câmeras de todas as TVs e superou a notícia da morte do cinegrafista nos noticiários. Estes 2 acontecimentos sugerem uma reflexão. De que ângulo os jornalistas estão registrando os casos de polícia? A morte de Gelson Domingos deixou uma pista que a comoção ofuscou ao considerar que o tiro atingiu toda a imprensa. Mas a prisão do traficante traz de volta a questão. Em notícias de polícia, onde está o limite entre informação e espetáculo? Esta não é uma prioridade das emissoras comerciais. Mas para a TV pública, pensar sobre isso é uma obrigação. A morte do cinegrafista Gelson Domingos, da Rede Bandeirantes, provocou grande comoção e mobilizou toda a imprensa. As discussões giraram em torno da eficácia dos coletes à prova de bala, usado pelos profissionais em coberturas policiais, do direito do cidadão a este tipo de imagem, da legitimidade da presença do jornalista nos confrontos e, claro, liberdade de imprensa. As imagens do momento em que o cinegrafista Gelson Domingos foi atingido durante a cobertura do tiroteio entre policiais e traficantes foram exibidas 210 vezes pelas emissoras brasileiras. A informação é da coluna Outro Canal, do jornal Folha de São Paulo. As declarações dos jornalistas deslocaram o fato concreto para a dimensão simbólica da tragédia. O tiro que matou o cinegrafista resvalou para a instituição imprensa. Se eles atiraram para acertar o Gelson, eles atiraram para calar a imprensa brasileira. Porque o Gelson foi o único cinegrafista que conseguiu filmar os bandidos do outro lado do valão. As declarações que se seguiram convergiam para o reforço da imagem de heroísmo que cerca o jornalismo e os jornalistas, como se os limites fossem apenas os da coragem. Eu confesso que eu não sei qual é o limite. Mas eu acho que esse é o momento de se discutir, se existe esse limite e até onde que a gente pode ir. Equipamentos adequados e treinamentos de guerra também ganharam destaque nas discussões. As empresas e os jornalistas em geral têm que adotar medidas de proteção que diminuam os riscos naturais em coberturas dessa natureza. A gente tem que parar de achar que cobrir confronto é natural. Não é. E é uma situação em que a gente tem que se respaldar muito, em que as empresas têm que investir em equipamento, tem que haver toda uma estrutura, treinamento para isso e discussão, entendeu? De até onde o cara pode ir. A liberdade de imprensa é estendida como um surrado plástico preto para cobrir o corpo da vítima e desviar os curiosos da cena do crime. Nós somos totalmente favoráveis de que não deve ter qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação à cobertura da imprensa. É óbvio que a gente tem que ter todas as precauções na cobertura, mas o que a gente não pode perder é a indignação de um fato como isso que aconteceu hoje. E o que gera a indignação e a dor desse momento é a cobertura jornalística da imprensa. Nós não podemos deixar de mostrar o que está acontecendo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, qualquer cidade grande que tem uma violência como nós tivemos ontem aqui no Rio de Janeiro. E para isso é importante a presença da imprensa, porque senão isso não seria divulgado e não seria mostrado. Assim como em filmes e seriados, cenas de ação e violência têm sido quase sinônimos de audiência. A imagem da violência real não foge à regra. Prova disso é o surgimento de programas policiais nas emissoras de televisão. Diante da tragédia, questiona-se a relevância das imagens que implicam alto risco para a cobertura da violência urbana. Quem disse que o melhor conteúdo é a imagem do tiroteio? É o tipo de imagem que está tão banalizada, hoje morador de comunidade faz imagem de tiroteio. Então, o melhor conteúdo é ter o tiroteio? O melhor conteúdo é estar dentro da favela, atrás do policial,
Não sei se o melhor conteúdo é esse. Mas será que esta é apenas uma questão de melhor conteúdo? A gente tem que cobrar da imprensa, dos jornalistas, que eles não tenham essa relação com a polícia. Por que tem que... o cara não é policial, ele é repórter cinematográfico. Você é repórter. Você não é policial, você não está ali uniformizado, treinado, preparado e com um rifle na sua mão para se defender do outro lá que está mega armado. Certamente, esta também não é uma questão de se estar bem armado. Mas na declaração do repórter e da presidente do sindicato, pode estar a pista para um realinhamento do jornalismo e a forma como os jornalistas estão observando os acontecimentos. O melhor conteúdo é estar dentro da favela, atrás do policial? A gente tem que cobrar da imprensa, dos jornalistas, que eles não tenham essa relação com a polícia. As duas declarações apontam para um território sitiado, que compete aos jornalistas invadir com suas perguntas, câmeras, máquinas fotográficas e cesso de investigação. Um território difícil, delicado, mas que precisa ser retomado. E esta matéria desafiadora começa por uma única pergunta: a quem atende o jornalismo que estamos fazendo? Pode não ser uma boa pauta para emissoras privadas, mas é uma obrigação para qualquer jornalista, principalmente em emissoras públicas. Os depoimentos mostrados nesta matéria foram originalmente exibidos na edição de 8 de novembro, no programa Observatório da Imprensa da TV Brasil. Você pode ver a íntegra do debate na internet. O endereço é www.observatoriodaImprensa.com.br/vídeos. De que ângulo os jornalistas estão observando os acontecimentos, principalmente aqueles que envolvem a polícia? As imagens que nos chegam pelos diversos noticiários mostram que está encurtando a distância crítica que permite ao jornalista uma análise criteriosa dos fatos. Este é o assunto da entrevista de hoje do Público na TV, no próximo bloco. O jornalismo é um serviço público, não importa se exercido em empresas públicas, privadas ou estatais. Mas a emissora pública tem a obrigação, descrita em lei, de se perguntar permanentemente a quem atende a notícia que estamos veiculando. Para falar deste assunto, recebemos hoje o jornalista e professor Luiz Gonzaga Mota. Boa noite, professor. Até que ponto, independentemente se é de empresa pública, se é empresa privada, o jornalismo tem cumprido a sua missão, que é o interesse do público? Olha, é inegável que a imprensa, particularmente no caso brasileiro, é um instrumento da democracia, do exercício da cidadania, do exercício da informação social, da informação da sociedade, etc., etc. Mas é evidente também que a imprensa brasileira, apesar de ser uma imprensa de qualidade, bem qualificada, etc., tem cometido alguns equívocos de várias ordens, entre eles, às vezes, exagerar demasiadamente no lado mais emocional da notícia, no lado mais sensacional, espetacular, na imagem mais perfeita, na imagem mais espetacular, pegar o sujeito na hora que algo grave está acontecendo, quando, na verdade, isso pode não corresponder necessariamente àquilo que o público espera dos meios de comunicação. Muitas vezes o público quer a notícia, quer saber das coisas, quer ter as informações, mas quer ter as informações contextualizadas, analisadas, onde as causas e consequências estejam claras. No caso dessas coberturas policiais, o jornalismo, até que ponto isso tem interesse para a sociedade, tem interesse para o público? Eu diria que há duas questões aí. A primeira é essa que você acaba de dizer, né? Às vezes um esforço com risco de vida do próprio jornalista para obter um ângulo que o jornalista acha que ele precisa fazer isso e tem que fazer e mostrar aquilo que os outros não vão dar,
quando na verdade o público não está esperando, nem está cobrando isso da própria mídia, nem do próprio jornalista. Não é isso que o público exatamente quer saber. Muitas vezes ele não quer saber onde é que a bala pegou. Isso é um detalhe assim que... E esses detalhes às vezes se transformam nos elementos mais importantes e mais realçados pela cobertura, quando na verdade o que o público quer saber é, claro, o fato na sua contextualização, etc., mas as circunstâncias em que aquilo aconteceu, né, o que aquilo significa, enfim, alguma coisa que dê mais... O senhor acha, então, que haveria necessidade de uma mudança de paradigmas? Eu acho que o jornalismo, em geral, e o brasileiro em particular, está perdendo, ou pode perder, um momento importante de mudança de paradigma. Por quê? Porque nesse momento nós estamos tendo transformações tecnológicas muito importantes, do ponto de vista do desenvolvimento técnico, dos instrumentos, etc., que estão tendo um impacto muito grande na sociedade e particularmente na mídia. E se a mídia não se der conta de que esse é um momento de mudar do ponto de vista não só tecnológico, mas também em termos de conteúdo, ela pode perder o bonde da história. Eu acho que é um momento que precisa mudar e a mídia precisa fazer uma reflexão sobre o tipo de informação que ela está repassando para a sociedade. E no caso da TV pública, como é que o senhor avalia isso? Eu gostaria muito que nós tivéssemos no Brasil uma TV pública muito mais forte do que temos, né, porque a TV pública ainda está engatinhando nesse país, que fosse uma TV pública com uma audiência muito maior, que tivesse, como em outros países existe isso, já em países europeus há muitos e muitos anos, né, e a TV pública ela não tem esse compromisso com o departamento comercial, como as empresas... Nem conheça o espetáculo. Pois é, o compromisso com o departamento comercial leva a essa disputa pela audiência, né, a essa concorrência, a essa necessidade de vencer o concorrente, de dar primeiro, de dar mais espetáculo, dar mais coisas impactantes. E é como o senhor diz, e às vezes o interesse que é do público, que é da sociedade, muitas das não vezes... Não é esse. Não é verdade também que o público, de certa maneira, já está um pouco viciado nesse espetáculo e quer um pouco de espetáculo. Então aí nós entramos num certo círculo vicioso, que só vai mudar se de fato nós passarmos por uma mudança de paradigma no jornalismo brasileiro e no jornalismo em geral. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, eu que agradeço, fico à disposição. No próximo bloco, a opinião do público sobre a cobertura de assuntos policiais. A gente volta já. O programa de hoje está discutindo a repercussão da morte do cinegrafista Gelson Domingos, atingido por um tiro de fuzil durante cobertura de confronto entre policiais e traficantes em uma favela do Rio. A questão que estamos levantando é o interesse público deste tipo de cobertura. Haveria mais utilidade em uma abordagem menos espetacular? Há uma preocupação nas faculdades de comunicação de que os jornalistas sempre saibam fazer as devidas separações, né? Não se contaminar com a fonte, não se contaminar pelo assunto. Eu acho que o problema no jornalismo é, na verdade, fazer as devidas ligações. Por que esse problema acontece? A gente ainda precisa avançar muito na cobertura sobre segurança pública, para que não fique uma coisa só pontual e vire uma cobertura de atos heróicos, né, como a ocupação de favelas, de morros, e tentar fazer essa cobertura de uma maneira mais sistemática antes, como um problema de segurança pública e não um grande espetáculo, um grande evento. Dá para contar uma história como uma prisão ou um tiroteio no morro sem mostrar essa imagem? Olha, eu vou citar o exemplo, por exemplo, do casal Nardoni, que teve todo um espetáculo em torno de uma situação muito triste e violenta. Naquele caso, a opção do rádio foi contar o problema das mães separadas, o problema da guarda dos filhos, das ansiedades por determinações judiciais que garantam a segurança da criança. Então, a gente pode contar a história de uma forma que informe muito mais pessoas. O jornalista da TV pública, na minha opinião, ele precisa
deixar claro que o papel da TV pública nunca vai ser alavancar a audiência pelo espetáculo de um tiroteio em si. Porque isso provoca mortes, como aconteceu recentemente, e isso faz com que o cidadão se coloque ali na televisão simplesmente para ver uma coisa que é, de certa forma, até bizarra, que é algo que é voltado ali mesmo quase que para o entretenimento da violência. Isso é muito perigoso, a TV pública tem que estar muito atenta a isso, de fazer com que esse tipo de violência não seja o foco da matéria. E o público? O que pensam os cidadãos que recebem em suas casas as notícias que narram a violência urbana? Apesar de ser imagens tristes, mas eu gosto de ver e saber o que está acontecendo. É assustador, né? Ainda mais os jornais no meio do dia, na hora do almoço. O repórter, ele não faz um sensacionalismo como o apresentador, geralmente do programa, faz. Então eu acho assim que eles exageram um pouco, eles querem prender a atenção, né, do público, da pessoa que está assistindo a TV em casa. Se pudesse haver mais ainda, esclarecimento ainda, seria melhor. Mas os profissionais a gente vê assim que estão se esforçando bastante, estão colocando até as suas vidas em risco, né? O Público na TV é um programa ilustrativo do trabalho da ouvidoria. Nosso papel aqui é provocar a reflexão que poderá levar a melhores práticas na prestação de serviço que levamos ao público. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Por hoje é só. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!